Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez super bem-vindos à nossa Academia Qualiseg. Prazer enorme ter vocês aqui. Estamos falando de um tema super importante, gerenciamento de crise, né? Já que nós estamos numa semana bem atípica, né? Nos vídeos anteriores eu fiz uma introdução rápida, né, de como surgiu essa necessidade de falar desse tema, que foi através da elaboração de um e-book que nós fizemos aqui na Qualiseg para auxiliar os nossos parceiros, os nossos clientes, né, que realmente se viram numa situação bem diferenciada essa semana, né. Depois eu falei um pouquinho de comunicação, né, então como o comitê, né, como o comitê de crise ele é importante e como isso fortalece a comunicação dentro das organizações. E nesses próximos vídeos eu vou falar um pouquinho das sequências, né? Quais seriam as sequências que nós poderíamos estar fazendo para estruturarmos bem esse planejamento, né? Para a gente fazer exatamente esse plano de contingência. Tem uma coisa muito importante que eu sempre costumo dizer quando a gente está falando de plano de contingência, que é a identificação do nosso problema, né? Então a gente está diante de uma situação que é essa necessidade que nós estamos tendo, né, de estarmos mais retraídos em casa, trabalhando home office, adaptando as nossas rotinas, né, para que a gente consiga conter essa pandemia. E aí é claro, né, essa etapa de identificação do problema, nessa situação aqui, ela já está ultrapassada, né? Nós já sabemos qual é o nosso problema, né? Mas num plano de contingenciamento normal, de condições hipotéticas, onde você vai estar prevendo aí possíveis possibilidades que te levem à necessidade de ter uma contingência, de ter uma ação imediata, é muito importante essa etapa da identificação do problema. Bom, uma vez que nós já estamos com esse problema identificado, que nós já sabemos exatamente o que está ocorrendo, existem algumas primícias que a gente deve estar buscando entender e trabalhar. Inclusive essas primícias eu coloquei aqui no e-book, estou deixando, inclusive ele está aberto aqui no meu computador. E a primeira grande primícia, necessidade de nós estarmos trabalhando é exatamente as pessoas. Então nós precisamos entender que as organizações, elas são compostas de pessoas, né? E num momento como esse, que a gente tem uma contingência, que a gente tem uma necessidade, é muito importante pensarmos nas pessoas como seres humanos, como valores da nossa organização, como talentos da nossa organização. Então a gente falando de maneira muito rápida, que eu elenquei alguns pontos importantes relacionados as pessoas nesse momento, né? O primeiro deles é a comunicação, né? Então a comunicação clara, uma comunicação de forma planejada, de uma forma frequente, onde as pessoas se sintam seguras que elas vão ter um canal aberto, né? Segundo, onde elas se sintam seguras do ponto de vista da própria informação, já que hoje em dia a gente tem muito essa coisa de fake news, de informações que não são verídicas. Então esse canal de comunicação, ele precisa ser aberto. O segundo ponto bastante importante que a gente colocou aqui no nosso e-book é estudar a possibilidade de flexibilizar rotinas, né? Então hoje a gente está vendo muito isso, aqui na Qualiseg, por exemplo, a gente adotou isso. Então hoje a gente tem estamos com limitações, né, em relação a deslocamentos, estamos com alguns colaboradores em home office, enfim, tivemos que reestruturar totalmente a nossa rotina de trabalho. Essa flexibilidade, ela é importante para demonstrar para as pessoas, para demonstrar o quanto é importante a empresa pensar um pouco fora daquilo que ela estruturou dentro do seu processo. Porque, como eu já falei, estamos numa situação de contingenciamento. E no contingenciamento, nós quebramos um pouco essas barreiras e pensamos num formato um pouco diferente, que é um formato de resposta e que, especificamente nessa situação que nós estamos passando, um formato de segurança para as pessoas. Outro ponto que eu coloquei aqui é trabalhar fortemente com as nossas áreas de tecnologia. O fazer uso da tecnologia. As pessoas hoje elas podem utilizar a tecnologia. Um exemplo claro é esse aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui na Qualiseg, os nossos cursos, toda a nossa agenda de cursos, ela está sendo mantida.
E nós vamos fazer os treinamentos online, nós vamos fazer os treinamentos num formato digital. E pensando por um lado positivo, né? Porque tudo tem um lado positivo, né? A gente precisa enxergar isso com uma abrangência muito maior, porque ao invés de eu estar dando aula, de eu estar dando treinamento para um público aqui em Recife, eu poderia estar dando treinamento para o Brasil inteiro. Então, o estudo dessas tecnologias para que a gente consiga alterar as rotinas das pessoas é extremamente importante nesse momento. Outro ponto importante que eu coloquei aqui, disponibilidade de novos recursos. Então pode ser que nós precisemos de buscar novos recursos. E isso pode ser recursos materiais, do ponto de vista de disponibilizar um equipamento, né, para um colaborador, de repente um notebook, uma coisa para que ele consiga fazer ali o seu trabalho de casa, né, dentre outros recursos que sejam necessários para que aquela atividade ela consiga ocorrer sem maiores impactos. Outra coisa que nós colocamos aqui é principalmente, se você tem dentro da tua organização uma área de saúde, é importantíssimo nesse momento uma interação com a área de saúde. A área de saúde deve capitanear essas informações, essas comunicações. A área de saúde ela precisa estar cada vez mais, agora mais do que nunca, atento a esse contingenciamento, atento à possibilidade, né, de comunicação de possíveis pessoas que ainda estão trabalhando nas organizações e que podem estar com sintomas do coronavírus. Então é muito importante. Percebam que, falando de uma maneira muito rápida aqui, numa coisa lá no e-book a gente detalha um pouco mais, né? Aqui falando de uma maneira mais sintética, é muito importante nós entendermos que, mais do que nunca, a área de saúde, neste momento, é importante para nós. Bom, pessoal, nesse vídeo a nossa ideia era falar um pouquinho das pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui com a gente vai trocando uma ideia, a gente vai trocando boas práticas. E, mais uma vez, lembrar que o link do e-book está aqui, gratuito, só vocês baixarem. E nós aqui da Academia ficamos à inteira disposição. Mais uma vez, super obrigado e bem-vindos à Academia Qualisegue.